Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Essa é a parte C da revisão de Circuitos Eletrônicos 1. Nessa terceira parte, então, a gente viu em Circuitos Eletrônicos 1 o amplificador operacional. Então, lembrando do amplificador diferencial, o amplificador operacional tem uma operação semelhante e um formato semelhante, um símbolo semelhante, onde eu tenho duas entradas e uma saída nesse caso. O CI dele, o popular CI dele é o 741, que tem essa configuração aqui, esse desenho interno de pinagem dele, onde eu tenho ali uma alimentação positiva, uma alimentação negativa, os dois pinos de entrada e o pino de saída. Esse é um amplificador básico, bastante usado em circuitos eletrônicos práticos. No interior dele, a gente tem várias configurações de transistores, transistor bipolar de junção. Nesse caso aí, a maioria deles são NPN, mas tem os PNPs também. E tem as várias configurações dele, como um circuito diferencial, está aqui um circuito diferencial, aquele circuito polarizado por divisão de tensão, está aqui, e assim por diante, que vai compor então essa parte onde eu entro com uma entrada nos terminais dele, inversor e não inversor, e combinando uma determinada saída. Aqui no inversor, aqui no inversor. As configurações de uso do amplificador operacional a gente viu em circuitos eletrônicos 1. Então, basicamente, a gente tem algumas configurações, começando pelo amplificador operacional como inversor. Nesse caso, o terminal positivo dele é colocado no terra, então o terminal positivo é colocado no terra, e a entrada do sinal é colocada no sinal negativo através de um resistor em série. E a realimentação é feita através de um resistor chamado RF, que tem a realimentação negativa, então aqui o ciclo de realimentação negativa, onde a tensão de saída pode ser especificada como menos RF sobre R1 multiplicado pela tensão de entrada. Note que para o amplificador inversor eu tenho uma inversão de fase do sinal aqui. Outra configuração que a gente viu foi o amplificador não inversor. Nesse caso, a malha de realimentação ela está colocada na parte da entrada negativa do amplificador operacional. No entanto, o sinal é colocado na parte positiva. Aí a gente tem então aquela malha de resistência de feedback com aquela resistência R1 colocada no terra, e a saída é dada em função do que? De 1 mais RF sobre R1, tudo isso multiplicado pela tensão de entrada inicial VI, que está aqui. Então, nesse caso aqui, eu não tenho a inversão de fase, e ele é chamado então de amplificador operacional não inversor. O seguidor de tensão é aquele amplificador operacional que não tem resistências de realimentação, ele é realimentado pelo fio. Então, sem a resistência de realimentação, a resistência que eu tenho de entrada, que também não existe aqui, ela é igual à resistência de realimentação, então eu tenho uma amplificação igual a 1. Então, o sinal de saída que eu tenho é equivalente ao mesmo sinal de entrada. O que eu tenho de vantagem com isso aí? Eu tenho um circuito com alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, o que favorece esse circuito funcionar como um circuito que desacopla uma entrada ou um sinal de um outro circuito, também favorece bastante na eliminação de ruído e outras funções aí também. O amplificador operacional então pode ser tratado também como um somador, onde eu ponho aqui vários sinais de entradas. Na parte negativa, então eu estou usando ele aqui como um amplificador somador inversor. Nesse caso aí, eu tenho aqui a nossa resistência, a resistência de
realimentação, essa resistência de realimentação em associação com cada um das resistências que estão colocadas nas entradas separadas, pode fazer com que eu chegue pelo princípio da superposição, ou seja, faço a soma individual de cada uma dessas entradas para compor a minha saída total, eu tenho aqui então a minha saída total. Ou seja, o meu valor de saída vai ser o valor, porque é do tipo inversor, negativo, vai inverter a fase aqui da minha tensão de entrada, e mais a soma de todas as amplificações das entradas para cada um deles. Então essa vai ser a minha tensão de saída aqui para o amplificador somador. O integrador é aquele que a gente viu composto por um capacitor no circuito de realimentação, entrada inversora nesse caso aqui, e aí a minha saída vai ser igual a menos 1 sobre RC, que é a minha constante de tempo dessa integração, integral da tensão de entrada no tempo. Então esse é o meu sinal de saída com o amplificador operacional trabalhando na forma de um integrador. Um circuito semelhante na forma de amplificador operacional como diferenciador aqui, ele é expresso onde eu tenho uma realimentação, um sinal de R, de uma resistência de feedback, com a entrada em série com um capacitor. Esse capacitor de entrada em série aqui, então, vai fornecer para a gente, nesse circuito RC, de realimentação na entrada negativa, vai fornecer para a gente um circuito derivativo na minha saída, uma saída derivativa. Ou seja, é inversora porque ele está na entrada inversora, e eu tenho aqui a minha constante de tempo RC, com a minha saída sendo a derivada, multiplicada pela derivada da tensão V1 no tempo. Então essa é a minha saída do meu circuito do amplificador operacional trabalhando como um diferenciador. Isso então a gente viu em circuitos eletrônicos com detalhes, inclusive toda a parte de equações relativas que levam a esse funcionamento. Os filtros ativos, então, são uma das aplicações do amplificador operacional que a gente viu em circuitos eletrônicos 1. Então a gente viu aqui um filtro passa-baixas, uma configuração do amplificador operacional como um filtro passa-baixas. Essa configuração, então, aqui, ela mostra o amplificador operacional trabalhando como um não inversor. Então a gente vê aqui com uma rede RC, onde o resistor está em série com a entrada de tensão e o capacitor está nessa entrada ligada por terra. O que acontece? Eu vou ter aqui então uma amplificação dos sinais aqui de tensão, para uma determinada faixa de frequências médias. No entanto, a frequência de corte aqui do meu ganho, que seria para a saída aqui da tensão aqui em relação à tensão de entrada, vai ser influenciada por uma frequência de corte aí, composta por o circuito RC que eu tenho, que é um circuito aqui de primeira ordem. Então essa frequência de corte, que eu vou chamar frequência de corte alta, então ele deixa passar as frequências baixas, ou seja, as frequências que estão abaixo dela, e ela vai ser igual a 1 sobre 2π R e C, que é composto desse resistor R1 e C1 que está aqui. E o ganho, o ganho do amplificador não inversor, nesse caso. Então eu tenho aqui uma frequência de corte para esse filtro de passa baixa, que é uma frequência de corte alta. A caída dela é de menos 20 dB por década, a gente viu isso em circuitos eletrônicos 1, pois é um filtro de primeira ordem, então só tem aqui um filtro de primeira ordem. Se eu pensar então um filtro de segunda ordem, eu tenho então aqui dois conjuntos RC. Então eu tenho dois conjuntos RC aqui. Esses dois conjuntos aqui vão fazer com que eu tenha uma queda
na minha frequência de corte aqui do meu ganho, né, de menos 40 dB por década. Então é uma queda acentuada, porque nesse caso aí eu tenho um filtro de segunda ordem, a gente viu isso tudo com detalhes em circuitos eletrônicos 1. O que a gente pode analisar aqui é que a frequência de corte alta, nesse caso aqui, né, ela é composta por 2π RC, então eu só preciso usar um dos componentes e, de preferência, a gente utiliza aqui, né, resistores iguais e capacitores iguais para compor esse filtro passa baixa e ter essa frequência estipulada nesse ponto aqui. Para o filtro passa altas, então a gente analisa aqui um filtro de primeira ordem, onde eu tenho só esse conjuntinho de capacitor e resistor. O capacitor agora é colocado em série com a entrada, né, e o resistor ele é aterrado, né, nessa entrada positiva, então ele vai ser ainda um amplificador operacional não inversor, então esse ganho vai ser um ganho de um amplificador operacional não inversor, porém, né, eu vou ter agora uma frequência de corte chamada frequência de corte baixa, se eu pegar a relação de tensão de saída pela tensão de entrada, que é o meu ganho, né, e essa frequência de corte aqui baixa, que é dada, colocada aqui, ela vai ser dada em função do resistor e do capacitor como 1 sobre 2πRC. Então eu tenho esses dois valores aqui que vão influenciar nessa frequência de corte baixa aqui, para esse filtro de primeira ordem. Para o filtro de segunda ordem, então agora eu tenho dois conjuntinhos, né, RC, onde os capacitores estão em série com a tensão, e os resistores são aterrados. E nesse aqui, se eu utilizar então os resistores iguais e os capacitores iguais, né, a minha frequência de corte vai ser dada por 1 sobre 2πR1C1, e a diferença que eu tenho para um circuito de segunda ordem é que a minha subida agora aqui na frequência, para as frequências médias aqui, onde eu determino aqui, né, para essa frequência de corte baixa, ela é de mais 40 dB por década. Então essa aqui é a diferença do filtro de passa alta de primeira para segunda ordem, está aqui, ó. Eu uso a mesma frequência de corte, né, é utilizada quando eu tenho os valores iguais aqui. Então a única diferença que eu tenho é essa parte de inclinação de subida para chegar nas frequências médias aí. A gente estudou em circuitos eletrônicos 1 também o filtro passa-banda. Nesse filtro passa-banda a gente viu que é só, né, utilizando os amplificadores operacionais, é só a gente juntar um filtro passa-alta, né, em cascata com o filtro passa-baixa. Então eu tenho aqui a união desses dois filtros, onde eu vou ter uma frequência de corte baixa e uma frequência de corte alta determinada por cada um desses elementos. Esse aqui determina a frequência de corte baixa e esse determina a frequência de corte alta. Então eu tenho aqui uma banda passante de frequências médias, que é onde meu amplificador operacional vai funcionar da maneira mais adequada com o ganho total. Então essa foi a terceira parte da revisão que a gente fez de circuitos eletrônicos 1. Isso finaliza o que a gente viu na disciplina de circuitos eletrônicos 1. E a partir de agora a gente vai utilizar esses conceitos também para a disciplina de circuitos eletrônicos 2. Ok, pessoal? Então até a próxima.